Lucas capítulo 23, versículo 33. Hoje nós vamos meditar neste texto. Geralmente na ceia não deveria ser, mas por ser um ato memorial, a gente relembra esses textos, como da crucificação, por exemplo. Então hoje eu queria introduzir esse sermão lendo esse texto onde Jesus aparece em meio a dois condenados. E o texto está no 23, por favor, deixe na tela. Desculpe, 33, deixe na tela. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Repitam após mim: Jesus está no meio de dois condenados. Então, vendo essa cena, eu começo a pensar em tudo que Jesus já foi. Não sei se você já pensou nessa lista, em tudo que Jesus já foi. Tudo que Jesus já foi um dia. É claro que me faltaria competência, talvez lhe faltaria competência de você conseguir falar tudo que Jesus já foi. Não. O que Ele é nós sabemos, mas tudo que Ele foi enquanto encarnado. Então, eu não quero aqui ser categórico, porque com certeza você vai lembrar de alguma coisa que eu me esquecerei. Então eu não vou dizer que tudo que eu falar é tudo que aconteceu, porque pode faltar coisas. Quem entende, diga amém. Então, o fato é que Jesus estava aqui entre dois condenados. E sendo um condenado também, Jesus aqui também era um condenado. Então isso me despertou para falar com vocês um pouco sobre o que Jesus já foi. Pense comigo. Jesus já foi glorioso. É claro que Ele ainda é, mas quando encarnado Ele foi glorioso. Mas durante um período Ele deixou de ser. É fato que Ele sobe ao monte e Ele é transformado, o corpo dele é transformado. Então Jesus já foi glorioso. Estou falando do passado. Quem está entendendo? Amém. Jesus já foi procurado por sábios, magos que nós ouvimos e nós lemos, vindo do Oriente quando Ele nasceu. Ele foi procurado por eles. Mas Jesus também já foi procurado pela polícia. Quando Herodes queria matar as crianças da idade dele, então Jesus logo é um procurado pela polícia. Jesus também foi um fugitivo quando bebê. Jesus já foi um exilado. Jesus foi um migrante. Jesus foi um refugiado. Jesus foi um pregador mirim. Jesus também foi esquecido por seus pais. Jesus já multiplicou comida, mas Jesus também já passou fome. Jesus já ofereceu um rio a uma mulher, mas Ele também teve sede. Jesus foi um carpinteiro, foi um viajante, foi um profeta, foi médico, debateu lei com os doutores, falou sobre graça com alguns vagabundos, alguns que não mereciam ouvir. Jesus foi advogado de réus acusados. Jesus também foi um réu acusado. Jesus foi amigo, já consolou, já curou muitas vezes e muita gente. Mas Jesus também, Ele ressuscitou de entre os mortos. Ok. Jesus foi preso, foi ofendido, foi espancado. Jesus levou murro no rosto. Jesus levou tapas na face. Jesus Cristo foi traído, foi julgado injustamente, algumas vezes foi condenado. Jesus já foi ungido. Jesus foi beijado nos pés por uma prostituta, foi beijado no rosto por um traidor, foi cuspido no rosto por um soldado. Jesus foi aplaudido, mas também foi vaiado. Jesus foi chamado mestre, mas também foi chamado louco e de endemoniado. Jesus foi chamado justo e santo, mas também foi chamado mentiroso e pecador. Jesus foi chamado filho de Deus, mas Ele também foi chamado filho do diabo.
Jesus foi reconhecido por Deus publicamente 2 vezes: este é o meu filho amado a quem me comprazo. Mas ele também foi abandonado por Deus publicamente. Jesus foi amparado por anjos, mas foi desamparado vezes pelo céu. Jesus já foi adorado, mas ele também foi odiado. Jesus foi seguido, foi ou não foi? Mas ele também foi perseguido. Jesus Cristo já foi aceito, mas Jesus também foi rejeitado. Jesus foi amado, mas ele foi invejado. Jesus foi tocado com ternura, mas Jesus também foi enxotado sem nenhum respeito. Jesus foi recebido com boas-vindas, mas ele foi expulso ouvindo palavrões. Pronto, se você lembrar de mais alguma coisa, você me fala. Jesus foi tudo isso. Vendo esta lista, a gente percebe que Jesus passou por muitas experiências durante seu ministério. E algumas delas a gente nem consegue listar. Eu tenho certeza que você deve ter se identificado com pelo menos uma dessas experiências de Jesus. Por isso Jesus é chamado lá em Hebreus 4,15, pode pôr na tela por favor. Lá em Hebreus 4,15 ele é chamado de sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus vivenciou coisas que nós vivenciamos hoje o dia todo dia, em todo tempo. Jesus viveu situações das quais muitos de nós vivemos ainda hoje. Seja perseguição, seja ingratidão, seja injúrias, seja o que for. Alguns espancados, alguns mandados embora, alguns despedidos de forma rude, e etc, etc, etc. Jesus viveu situações como homem, da maneira que alguns hoje podem estar vivendo. Jesus foi tentado? Foi. Você é tentado? É. A diferença é que Jesus mostrou que como homem ele poderia ser tentado, mas ele não cederia ao pecado. Então ele está dizendo para mim e para você, a despeito de você ser tentado, dá para você suportar e passar a tentação na minha presença. Quem entende isso, diga amém. Mas Jesus hoje, eu quero falar dele como um Jesus condenado. Depois de todas essas listas, ou esta lista que eu lhes dei, eu quero falar do Jesus condenado. Jesus o quê? Um Jesus como um condenado. Um condenado significa dizer que é uma pessoa que não tem mais recurso. Alô, os doutores presentes. O condenado, ele já foi até a última instância que ele poderia recorrer para não ser condenado. Não existe mais esperança para o condenado. O fim dele está próximo. As brincadeiras acabaram, as possibilidades se esgotaram. Não existe mais instância para ele recorrer. Então, ser um condenado é assumir que o fim é iminente. E dentre tantas coisas que Jesus experimentou, ele também experimentou ser condenado. E hoje eu te convido, em nome de Jesus, a passear comigo. Eu te convido a olhar para Jesus, focando o momento que ele desceu no degrau mais baixo da sociedade. Ele desceu quando ele encarnou. Você concorda comigo ou não? Ele tinha lá, ele estava com o Pai desde o início. Mas quando ele encarnou, ele desceu num nível muito baixo. Ele desceu quando o seu ministério se consolidou voltado às ralés. Quando o ministério dele se consolidou, quando ele se envolvia para pregar com gente que os religiosos não chegavam nem perto, a saber prostitutas, a saber leprosos. Ele desceu a um nível mais baixo, quando ele desceu para entrar num território pagão de Gadara, para salvar um homem endemoniado. Jesus nunca poderia, aos olhos humanos dos religiosos, Jesus nunca deveria entrar nesses lugares e nem conversar com essas pessoas, mas ele desceu a esse nível por amor a alguém.
Mas existe uma questão mais forte do que isso. A cruz, depois de tudo que eu citei, a cruz ele desceu por demais. Na cruz ele desceu no grau mais baixo da dignidade humana. Ele desceu ao mais baixo nível que um ser humano poderia descer. Então, isso tudo foi para que a missão dele ficasse bem clara. Ele concluiu o ministério, oferecendo graça àqueles que já estavam condenados. Poucos entenderam isso, mas eu não vou insistir em querer explicar. Pensa comigo. Se Jesus, ele desceu ao mais baixo nível, para mostrar para dois condenados que ele tinha graça e que ele poderia salvá-los, logo eu consigo entender que Jesus é a saída para condenados sem esperança. Se Jesus fez isso na cruz do Calvário, aceitou descer ao mais baixo nível da sociedade, para mostrar para dois homens que ele poderia salvá-lo, então ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente, significa ele dizer com segurança que Jesus hoje é a saída para condenados sem nenhuma esperança. Condenado sem esperança é aquele que chegou lá à última instância. O que resta é cumprir a pena para eles, e ali a pena desses dois bandidos é a morte. É subir na cruz, ser crucificado e morrer. Enquanto ele tiver vida, ele vai ficar por ali, sofrendo agonia até... Imagina uma vela que vai apagando. Era assim que eles eram crucificados. Pregava o cara, quebrava as pernas do cara e deixava ele lá, como diz o ditado popularesco, minguando. Deixava o cara lá, esvaindo, até ele morrer. Eles não davam um golpe fatal para a pessoa morrer, deixavam a pessoa lá. Alguns ficavam, diz a história, alguns ficavam dias ali, dormiam e acordavam ali, até a morte chegar. Jesus entra no meio de duas pessoas que não existe mais advogado, que não existe mais recurso, que acabou a esperança, que os trâmites foram concluídos, as assinaturas foram colhidas, os martelos foram batidos, os carimbos estão em ordem, então ninguém mais pode salvar esses homens. Jesus chega no meio. Assim estavam aqueles dois homens, falidos, vencidos, sentenciados, sozinhos, sem esperança, a família olhando para eles ali, dizendo: e agora? A gente não pode mais fazer. Família nenhum poderia ir lá e tirar o sentenciado. Família nenhum poderia ir lá e arrancar o condenado de lá, senão eles morreriam juntos. Então eles tinham que deixar, eles tinham que ver aquilo, e multidões cercavam para ver aquilo. Mas Jesus, por sua graça, ele mostra para esses homens que ele se põe no meio de homens que são condenados. E eu quero insistir nisso, preste atenção. Quem sabe agora eu esteja falando com pessoas condenadas. Quem sabe neste momento eu esteja falando com pessoas que não têm mais nenhuma esperança de libertação do pecado que já lhe condena. Quem sabe eu esteja falando com pessoas que já lutou em várias instâncias e perdeu. Eu estou falando com pessoas que já pediu ajuda para pessoas tão capacitadas e não deu certo. Aí eu te chamo a atenção e te digo assim, ó: se o teu pecado está matando você, você é um culpado. Então essa mensagem Deus está falando no teu coração. Quem aqui sente-se um condenado pelo pecado que você não consegue se libertar, eis o Jesus da cruz, que está no nosso meio para te dizer: eu tenho uma saída para condenados na última instância. Não importa pelo que você foi condenado. Até aqui você está comigo? Não importa qual motivo você foi condenado. Se você está condenado pelo ódio. Ah, pastor, eu estou condenado pelo cigarro, eu não consigo abandonar o cigarro. Ah, pastor, eu estou condenado pela inveja, eu não consigo me libertar da inveja. Eu sou invejoso que chega a dó em mim. Ninguém assume que é invejoso. Tem algum invejoso aqui?
Ninguém assume. Mas a inveja, quando ela bate em mim, chega, me corrói. Eu estou condenado porque eu sou inclinado à prostituição. Não adianta, pastor, eu não consigo me libertar. Então a prostituição já me condenou e eu já estou aceitando isso. Eu já tentei de tudo, já cheguei na última instância. Então eu estou aqui hoje pregando e te apresentando a esperança dos condenados. Hoje eu te apresento uma possibilidade, hoje eu te apresento uma porta, hoje eu estou te apresentando Jesus de Nazaré, que decidiu entrar no meio de dois condenados para te dizer: a graça te alcança aqui também, quando não tem mais saída, quando não tem mais possibilidade, quando você já está pregado numa cruz, quando as pessoas estão esperando a tua morte, quando as pessoas estão esperando para te enterrar, eu apareço na tua vida para fazer a transformação necessária. Quem é que está entendendo o que Deus está falando? Eu sou Jesus. Estou aí, estou no meio. Ele desceu ao degrau mais baixo. Ele desceu no meio dos falidos para poder transformar a vida de um. Como dizia Castro Alves em uma de suas poesias, a saber, O Navio Negreiro: o Deus dos desgraçados, este é o nosso Deus. O Deus que vai buscar quem não tem graça, o Deus que vai buscar quem está falido, o Deus que vai buscar quem está longe, quem está distante de uma realidade. Bom, então se Ele é o Deus que entra no meio de dois condenados para mostrar a graça, alguns condenados ainda têm sensibilidade de entender que Ele está ali para isso. Eu disse, quantos condenados? Alguns. Tinha dois. Quantos entenderam que Ele estava ali para isso? Um. Então, sempre terá alguém no nosso meio aqui, Adilson, que vai ouvir a palavra e a palavra não vai fazer nada na vida dele. Aliás, alguns até se incomodam do jeito que está se pregando. São condenados que estão carregando condenações, pecados antigos, coisas que estão grudadas neles, intrínsecas neles, mas eles ouvem a palavra e ficam de boa. Esse cara está na cruz, ele está olhando para Jesus, e ele ainda está querendo mostrar que Jesus, se o Senhor é mesmo, então sai daí, tira a gente daqui. Ele não está ouvindo a palavra como alguns a ouvem, com receptividade, com sensibilidade. Então olha aqui, pega bem isso aqui que eu estou dizendo. Alguns condenados ainda têm a sensibilidade de entender que Deus está falando com ele. Aleluia. Alguns condenados ainda têm a sensibilidade de saber que o Espírito Santo está movimentando no nosso meio para poder transformar a tua vida, para poder te libertar, te salvar e te trazer para uma vida nova. Outros já estão com o coração endurecido e já colocam na cabeça: não tem nada a ver isso que o pastor está falando, não vejo a hora desse culto acabar, eu não vejo a hora de a mensagem mudar, eu não vejo a hora de tomar outro rumo. Aí Deus está te falando: não tem outro rumo, porque Jesus só veio para um propósito e um propósito maior. Ele só aceitou descer no mais baixo nível para poder salvar a humanidade do pecado, da sujeira, do inferno, da lama. É isso que Ele fez, e por isso eu estou pregando para você hoje. Se aqui tem alguém que está se sentindo condenado, eu convido você a ter sensibilidade, abrir o teu ouvido para entender o que o Espírito Santo está falando contigo hoje, esta manhã, em nome de Jesus. Duas coisas que o sensível entendeu. Primeiro, ele sentiu temor de Deus. Um dos condenados da cruz, ele sentiu o temor de Deus. Existe um sinal de que a salvação está próxima de você. Pergunte-me, por favor, qual? Quando você tem temor de Deus. Então, um dos sinais da sensibilidade desse condenado foi o temor
de que quem estava ali no meio era o Filho de Deus. Segundo, ele reconheceu seu pecado no nível pessoal. Então, por favor, para ficar fixado, diga: eu preciso reconhecer o meu pecado. O meu pecado. Você não vê ele dizendo que ele está ali na cruz por causa de um sistema, ele disse. Você não vê ele dizendo que ele está ali na cruz por causa da mulher dele, por causa que a família abandonou ele, por causa que ele foi mandado embora do emprego, porque ele não consegue nada na vida. Você não vê ele dizendo assim: eu estou aqui condenado por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Não, ele não culpa ninguém. Ele disse assim: a minha condenação aqui é justa, a dele não, a minha é. Aleluia. Eu estou falando de condenados com sensibilidade. Eu pequei. O filho pródigo poderia ter dito assim: o meu pai não me dava atenção, o meu pai não ligava para mim, o meu irmão mais velho isso, a casa era aquilo, era aquilo, era aquilo. Não, não, ele disse: eu pequei contra ti. Eu estou convidando pessoas a parar de procurar uma muleta. Estou falando com pessoas, em nome de Jesus, para parar de procurar uma base para justificar os seus erros. Não, você só vai ser curado e curada, transformado e transformada, quando você parar de querer achar culpado para os seus erros e dizer assim: não foi eu mesmo que cedi, foi eu mesmo que deixei me levar, foi eu mesmo que aceitei chegar no buraco que eu cheguei, mas eu estou olhando para Jesus, que está aqui do meu lado, dizendo: mesmo que você está sentindo-se condenado justamente pelo erro que você cometeu, eu sou um Deus que estou acima disso tudo. Eu sou um Deus que estou acima disso tudo, e eu posso te trazer de volta a dignidade diante da minha presença. Quem entende esta palavra, glorifica Ele que está na casa. Sensibilidade diz respeito à pessoa que sente tristeza quando comete um pecado. Essa tristeza é boa. Vira para alguém que está do seu lado: por favor, diga assim: essa tristeza é boa. Falou mesmo? Coloca aí, Ricardo, para eles entenderem o 2 aos Coríntios capítulo 7, 10, para eles entenderem que essa tristeza é boa. Ó, leia, 1, 2. Essa tristeza é boa ou não? A tristeza que você sente quando você comete um pecado, essa tristeza ela é boa, porque ela é a tristeza segundo Deus, e ela opera em você um arrependimento, que é uma das prerrogativas para você ser perdoado. O arrependimento, para que somos um? Pode ser que eu esteja falando para dois tipos de condenado. Pode ser não, tenho certeza, porque senão a palavra não viria. Tem condenados aqui que não estão nem aí. Pode prestar atenção, mexe no celular, já foi lá fora não sei quantas vezes, já sentou, já levantou, já conversou, nem sabe o que eu estou falando. Se perguntar: o que o pastor está falando? Nem sei. São condenados que estão cauterizados. São condenados que querem culpar inclusive Jesus por estarem lá. Irmão, são condenados que querem dizer: eu estou vivendo isso aqui porque Jesus quer que eu viva. Jesus não quer que você morra sem salvação. Quem quer que você morra sem salvação é a tristeza do mundo, essa tristeza vazia que você sente e não muda de vida.
Você sente tristeza, mas amanhã você está tudo de novo fazendo a mesma coisa. É a tristeza do mundo. Mas a tristeza, segundo Deus, ela faz com que você muda de vida. Você se arrepende, dói em você. Aleluia. Você diz: eu quero mudança, eu quero ser transformado, eu não quero viver igual. Eu estou falando isso porque existe algo de sensibilidade que o pregador não consegue transmitir. Sabe o que eu não consigo te transmitir? O temor de Deus. Isso aí está em você. Antes da mudança, existe um sinal. E esse sinal não vem com a música. Esse sinal não vem com a entonação da voz do pregador. Esse sinal não vem com a eloquência do pregador. Esse sinal é algo sobrenatural que pode estar acontecendo agora na vida de alguém no silêncio. Hoje eu vou participar da ceia. Enquanto o pastor André prega, tem algo dentro de mim que está queimando, porque eu estou sentindo Deus aqui. Eu tenho sensibilidade de que o erro foi meu, a culpa foi minha, mas Ele está aqui hoje, descendo no meu nível, deixou o trono e veio para o meio de duas escórias da sociedade. Veio para o meio das ralés da sociedade. Dois homens que mereciam estar ali, Ele entrou no meio. Se você ler com calma Zacarias 10, tem uma profecia ali magnífica. A profecia onde Deus está salvando outro condenado, lá no Velho Testamento. E qual é? Israel. Resumo: Israel havia caído, e por isso, porque ele caiu, ele tornou-se exilado na Babilônia. Deus permitiu eles espalharem. Eles perderam a casa, perderam a fé, perderam a liberdade, perderam a pátria, perderam a dignidade, perderam um monte de coisa. Espalharam, Israel se espalhou. Aí Deus usa o profeta Zacarias e profetiza um retorno para eles. Irmão, coloque aí por favor, Zacarias, capítulo de número 10, versículo de número 4. Aí ele começa a profetizar assim: dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. Vai, até o 8. E serão como valentes, que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se não tivera rejeitado, porque eu, o Senhor, o seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinha multiplicado. Deixa eu fazer entender. O pecado deles fizeram com que eles se espalhassem. Aí Deus falou: eu vou juntá-los. Não, mas eles estavam longe, cada um em uma nação, servindo a uma outra nação, cada um distante de onde nasceu e de onde nunca deveria ter saído, mas o pecado fez com que eles se espalhassem. Aí Deus diz assim, ó:
mas eu, pelo amor que eu tenho a eles, eu vou assoviar. Irmão, quem sabe assoviar aí sem colocar o dedo na boca? Quem você? Não? Faz aí, irmão, quem? Isso, chega. Alguém na frente aqui fez? Faz aí, filho. Faz assim, ó. Não, vamos, faz de novo, Wesley. Ele está dizendo: eu vou assoviar, e vou juntar todo mundo pelo meu amor. Está todo mundo espalhado. Tem alguém que tem um pai, tipo igual eu tenho o meu? Meu pai às vezes assobiava longe e eu falava: é meu pai. Alguém tem? Aí, quase todo mundo. Estava lá longe, meu pai. Faz aí, filho. Meu pai. Meu irmão mais velho, Marcos Ribeiro, ele às vezes cuidava de mim, e eu sabia o assovio do meu irmão quando ele estava nervoso, que ele queria que fosse rápido. Ele fazia. Eu falava: não é, Gugu? Você lembra? Eu falava: corre, Gugu, que o Marco está nervoso. Sai correndo. O Senhor está dizendo assim: eu vou assoviar, e vou juntar, e vou trazer de volta. Os que estão fora vão voltar pelo caminho de Sião. Vou colocar tudo de novo no lugar de onde eles não deveriam ter saído. É com um assovio. Só que esse assobio aconteceu de um jeito muito diferente. Onde, pastor? Coloca aí a imagem de Jesus. Aí. Apaga a luz, filho. Essa aí. Esse aí foi o assobio. Espera aí, para quem ainda está perdido na mensagem, que eu sei que tem, fazer o quê? A gente não consegue alcançar o coração de todo mundo. Coloca aí João, depois você volta a imagem, João 12:32. E eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Volta a imagem, agora eles entenderam, volta a imagem. Pronto. Jesus não precisou assobiar, Deus não precisou assobiar, Ele só permitiu com que Jesus fosse na cruz como um Deus, e Ele provavelmente, eu estou falando humanamente como um pai, Ele vira as costas porque Ele não suporta ver o que está acontecendo com o filho. Eles colocam Jesus, cravam os cravos nas mãos, dos pés, a coroa, levanta a cruz e soca no chão, pá! É nesse momento que eu estou assobiando, é nesse momento que eu estou assobiando. É nesse momento que eu estou fazendo todo mundo olhar para mim. É nesse momento que eu estou juntando todo mundo a mim. Quando você olha ali, o que você vê? Um jovem de 33 anos, nu, com o corpo totalmente dilacerado, moído. É isso que você enxerga? Você enxerga alguém cheio de hematomas? É isso que você enxerga? Mas esse corpo aí, ó, dilacerado, moído, atraiu bilhões e bilhões e bilhões de pessoas a Ele. E sabe por que você está aqui hoje? Por causa dele. Você não vai dizer para mim que você está aqui por causa de mim.
Você não vai dizer para mim que você está aqui por causa da tua mulher. É porque ele assobiou. É por causa dele que você está aqui. É por causa dele que você conseguiu chegar até aqui. Olha que ele canta. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Ele está assobiando. Foi por causa dele. Ele está trazendo os condenados para perto dele. E decidi seguir. Ele está atraindo condenados. Por causa dele que É por causa dele. continua a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. É por causa dele, é por causa dele. Eu termino. Você pode ousar falar com Jesus sobre a sua situação. Se você é um condenado que está aí, ele está no meio, você pode dizer para ele sobre a sua situação. Pare de fazer orações vazias, querendo encantar Deus com suas palavras. Pare de querer mostrar para Ele que você sabe orar. Aprenda uma coisa hoje, que esta oração que você precisa fazer agora, Jesus não quer ouvir você falar como você é ou o que você é. Ele não quer ouvir você falar, você é pai, você é mãe, você é patrão, você é empregado, você é amigo, você é sogra, você é irmão, você é solteiro, você é aluno, você é isso e aquilo. Não, Ele quer ouvir você falar, eu sou um condenado. Eu estou aqui porque eu mereço. Estou vivendo isso aqui porque eu errei. Ele quer ouvir igual o ladrão da cruz está ali crucificado, sentindo a maior dor, mas ele não diz para a mãe dele, a senhora não me ensinou a ser gente. Ele está ali na cruz, sofrendo a maior dor, mas ele não diz para a mulher dele, você que não fez comigo, daí eu tive que fazer tal coisa assim. Ele não está falando, você meu filho, que não cuidou de mim. Não, ele está ali crucificado. A oração dele é uma só, diz assim, eu mereço estar aqui. Eu sou condenado justamente, mas o Senhor foi condenado injustamente. Ele falou sobre ele. Guarde isso aqui que eu vou dizer. De manhã ele está na cruz. Ele começa o dia sendo xingado, apanhando e sendo tratado como um condenado merecido. Mas à tarde, ele está entrando no paraíso junto com Jesus. Você vai fazer uma oração e vai mostrar para ele que você é um condenado, mas que você agora está falando com ele, rasgando o teu coração, dizendo, eu preciso do Senhor.
E aí o ladrão, ele ora e diz: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino, porque eu mereço estar aqui, mas eu queria que o Senhor lembrasse de mim quando o Senhor entrasse lá. Jesus falou assim: não vai ser amanhã, depois, não vai ser nem mês que vem, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso.